Caim. Alguém apontou que o pecado cometido pelo primeiro homem fez com que o segundo matasse o terceiro. Quando Deus terminou de criar o nosso mundo, ele o declarou como muito bom. Poucas pessoas hoje argumentariam que o mundo está em boa forma. Algo deu terrivelmente errado. Gênesis 3 nos diz qual é o problema e como ele veio a ser. O homem desobedeceu às instruções de Deus e, como tal, foi expulso do jardim. Gênesis 4 relata que Adão se uniu à sua esposa Eva, e ela ficou grávida e deu à luz Caim. Ela disse: "Com a ajuda do Senhor tive um homem." Mais tarde, ela deu à luz seu irmão Abel. Apesar de Adão e Eva terem sido banidos do jardim, Deus continuou a abençoá-los. Eva deu à luz 2 filhos, Caim e Abel, com a ajuda do Senhor. Como ambos os filhos cresceram ouvindo histórias sobre Deus, eles sabiam que deveriam fazer oferendas ao seu Criador. Ambos os meninos chegaram prontos para adorar ao longo do tempo. Mas enquanto o Senhor estava preocupado com Abel e sua oferta, ele não se preocupou com Caim e sua oferta. Agora Abel cuidava de rebanhos e Caim trabalhava a terra. Com o tempo, Caim trouxe alguns frutos da terra como oferta ao Senhor, e Abel também trouxe uma oferta, partes gordas de alguns dos primogênitos de seu rebanho. O Senhor olhou com favor para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta, ele não olhou com favor. Caim ficou muito irritado e seu rosto ficou abatido. Então o Senhor disse a Caim: "Por que você está com raiva? Por que seu rosto está abatido? Se você fizer o que é certo, você será aceito. Mas se você não fizer o que é certo, o pecado está à porta. Deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo." Agora Caim disse a seu irmão Abel: "Vamos ao campo." Enquanto estavam no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor disse a Caim: "Onde está seu irmão Abel?" "Não sei," ele respondeu. "Sou eu o guarda do meu irmão?" A própria família de Adão pode ser encontrada aqui. Seu filho mais velho mata seu filho do meio, pelo mesmo motivo pelo qual mataram Jesus séculos depois: inveja. A inveja foi responsável pelos primeiros e piores assassinatos da história. Caim significa obtido. Quando ele nasceu, Eva disse: "Obtive um homem do Senhor." Abel é uma palavra hebraica que significa sopro ou vapor. Deus escolheu Abel, o mais jovem dos 2 filhos, porque não queria que ninguém pensasse que tinha um direito natural às suas dádivas e herança. Deus frequentemente escolhe uma pessoa mais jovem em vez de uma mais velha na Bíblia, por exemplo. Isaque em vez de Ismael, Jacó em vez de Esaú. O problema que os separava era que Deus aceitava a oferta de Abel, enquanto rejeitava a de Caim. Abel aprendeu com seus pais que a única oferta aceitável por Deus era um sacrifício de sangue, o resultado da morte de uma vida. Deus já havia coberto o pecado e a vergonha de seus pais, sacrificando animais e fazendo uma cobertura para Adão e Eva com suas peles. Um princípio estava sendo estabelecido. O sangue estava sendo derramado para cobrir sua vergonha. Isso começou lá e continuou até o Calvário. Como resultado, quando Abel veio adorar a Deus, ele trouxe um sacrifício animal com ele, enquanto Caim simplesmente entregou frutas e vegetais. Deus só ficou satisfeito com a oferta de Abel, não com a de Caim. Isso enfureceu Caim. Apesar do aviso de Deus de que ele deveria dominar o pecado, Caim enganou seu irmão, o matou, enterrou-o e o deserdou completamente. Ele perguntou: "Eu sou o guarda do meu irmão?" O castigo de Caim é seguido pela história de 2 famílias, um tema recorrente em Gênesis. Infelizmente, as maneiras assassinas de Caim foram passadas pela linha de sua família. Encontramos um homem se gabando de sua própria violência quando chegamos a seu bisneto. "Matei um homem para minha ferida e um jovem para meu ferimento." Lameque se vangloriou. Observe também que Lameque estava falando com suas esposas no plural. O design perfeito de Deus tem apenas 4 capítulos, e já encontramos pessoas se deleitando em derramamento de sangue e desrespeitando seu design para o casamento. Gênesis 4, versículo 25 e 26,
Adão fez amor com sua esposa novamente, e ela deu à luz um filho e o chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro filho em lugar de Abel, a quem Caim matou. Sete também teve um filho, e ele o chamou de Enos. Naquela época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Em contraste com a linha de Caim, Deus estabeleceu uma nova linhagem, uma linhagem piedosa. O Senhor deu a Eva um filho chamado Sete em lugar de Abel. Sete exemplificou o mesmo tipo de adoração de seu falecido irmão Abel. Como as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete, a forma de adoração de Caim, que era orgulhosa e centrada em si mesma, apontava para si mesma. A forma humilde de adoração, praticada por Abel e Sete, clama a Deus. Judas 11 diz: Ai deles, eles seguiram o caminho de Caim. Eles correram atrás do lucro no erro de Balaão. Eles foram destruídos na rebelião de Corá. Não é surpresa, então, que quando Deus precisou de um servo obediente centenas de anos depois, ele escolheu Noé da linha de Sete. Há um padrão claro aqui. Pessoas más desprezam as boas, e os ímpios invejam os piedosos. Esta é uma divisão que tem existido ao longo da história humana. Assim, o mundo perfeito de Deus se tornou um lugar onde a bondade é desprezada e pessoas más justificam sua maldade. Qualquer pessoa que questiona a própria consciência é desprezada. Poderíamos dizer que Abel foi o primeiro mártir por causa da justiça. Jesus mesmo disse que o sangue dos justos foi derramado desde Abel até Zacarias. A narrativa continua traçando a linha de Caim e inclui alguns elementos interessantes. Junto com os nomes dos descendentes de Caim, suas realizações são listadas, principalmente o desenvolvimento da música e metalurgia, incluindo as primeiras armas. A linha de Caim também foi responsável pela urbanização. A linha de Caim foi a primeira a começar a construir cidades, concentrando pecadores em um só lugar, e assim concentrando o pecado. Por causa dessa concentração, as cidades podem ter se tornado mais pecaminosas do que o campo. Como resultado, o que consideramos progresso humano está manchado. O sinal de Caim, por assim dizer, está nesses desenvolvimentos, e esta é a interpretação bíblica da civilização. A atividade pecaminosa está sempre em seu núcleo. A poligamia também foi transmitida pelos antepassados de Caim. Até aquele momento, um homem e uma mulher eram casados para toda a vida, mas os descendentes de Caim tinham muitas esposas, e sabemos que Abraão, Jacó e Davi foram polígamos. No entanto, o terceiro filho de Adão e Eva, Sete, foi o início de uma outra linhagem, uma linhagem piedosa. Os homens começaram a invocar o nome do Senhor através da linhagem de Sete. Essas duas linhas correm ao longo da história humana e continuarão a fazê-lo até o fim, quando serão separadas para sempre. Esta história nos oferece uma lição moral profunda sobre as consequências do pecado, da inveja e da falta de humildade. A rivalidade entre Caim e Abel resultou no primeiro assassinato da história, destacando como o orgulho e a inveja podem destruir relacionamentos e levar a atos terríveis. Da mesma forma, a história de Caim e Abel nos lembra que Deus valoriza uma adoração sincera e obediente, como a de Abel, em vez de uma adoração egoísta, como a de Caim. A pergunta que fica para cada um de nós é: de que lado estamos? Estamos seguindo o caminho de Caim, alimentando o orgulho e a inveja, ou estamos buscando a humildade e a obediência exemplificadas por Abel e Sete? A escolha é nossa, e nossas ações definirão o rumo de nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Que reflexão essa história desperta em você? Comente aqui embaixo. Até a próxima!